Faz mais de 9 anos que estou presa dentro daquela meia hora. Essa é uma das frases de abertura desse livro. Não fossem as sílabas do sábado, da Mariana Salomão Carrara, escritora paulista, livro sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, gente, esse livro, ele é um livro que o clímax dele acontece já nas páginas iniciais. Então, nas páginas iniciais, a gente vai conhecer os personagens dessa história, que são a Ana, o André, a Madalena e o Miguel. É a partir deles 4, né, que a gente tem início da história do livro. Então, como é que começa essa história? A gente vai descobrir que Ana e Madalena, que vão ser as personagens principais desse livro, elas vão se conhecer na sala de espera do IML. A Ana vai contar pra gente que ela e o André, né, que eram casados, eles fizeram uma viagem, compraram um pôster de um filme que ambos gostaram muito quando assistiram. E aí, depois de muita procrastinação, ela finalmente mandou emoldurar esse pôster. E aí ela mandou para um estabelecimento que era a poucos quarteirões da casa deles, e aí ela foi buscar esse quadro, só que o quadro era muito pesado para ela trazer sozinha. E aí ela só percebeu isso quando ela já estava no caminho de volta para casa, segurando o quadro, sem conseguir. E aí ela conseguiu tirar o celular, ligar pro André e dizer: André, corre aqui, eu não tô aguentando segurar esse quadro sozinha, vem cá, me ajuda. E aí ela começou a esperar, e aí ela começou a esperar um tempo, que depois de um tempo virou tempo demais, né? Essa meia hora que ela fala, que ela não consegue superar mesmo 9 anos passados, é exatamente a meia hora que ela passou para perceber que já fazia muito tempo e o André não chegava, assim, o tempo suficiente para configurar talvez uma tragédia. E aí a Ana, ela vai voltar para esse estabelecimento, devolver o quadro, dizer: gente, venham já pegar. E vai até o edifício onde eles moravam. Quando ela chega no edifício, ela vê uma movimentação esquisita, ela vê que tem gente lá fora, ela olha e vê o porteiro sentado na calçada, chorando, e aí ela vê que na frente da portaria tá o André, e acima dele, o que parece ser uma outra pessoa, e o André tá meio que partido no meio, e a outra pessoa tá... E ela não consegue entender muito bem aquilo, assim, ela demora um pouco pra processar. E a gente vai descobrir que essa outra pessoa é o Miguel, marido da Madalena, vizinho do 10º andar, que naquele dia, naquele horário, naquele segundo, caiu da janela, se suicidou, e exatamente quando o André estava passando. E aí, ela vai ficar muito presa na questão dos sis, né? Meu Deus, mas e se eu não tivesse ligado, se ele não tivesse vindo, e se o porteiro tivesse puxado um assunto, ou se o porteiro não tivesse puxado um assunto, se o elevador tivesse demorado mais. Enfim, mas tudo aconteceu para que acontecesse da forma como aconteceu. E aí, as vidas da Ana e da Madalena vão se cruzar, se misturar a partir desse evento traumático. E mais, gente, a Ana tinha acabado de descobrir que estava grávida do André. E aí ela ia contar para ele sobre a gravidez, nesse momento de entregar o quadro, que também era uma surpresa. Então, ela se vê viúva, com 29 anos, grávida, por uma infelicidade, uma coincidência do destino. E ela se vê odiando muito essa mulher que ela nem conhece, mas que ela internaliza que, de alguma forma, foi a Madalena que não deu conta, assim. Se eles não morassem lá, se a Madalena tivesse feito ele feliz, se a Madalena tivesse em casa, se. E ela nutre um ódio terrível, porque ela culpa a Madalena, ela culpa o Miguel por esse fim na vida dela. A história ela é narrada pela Ana durante todo o livro, tanto no... E aí a história fica indo presente e passado. Então você vai vendo tanto o momento exato do luto, da perda, assim que ela acabou de acontecer, né? A Ana contando pra gente a forma como ela se sente, como é que é na delegacia, como é que é a conversa com o delegado, como é que é no IML, como é que vai ser a questão da família, como é que vai ser a questão da gravidez dela. A gente vai acompanhar o crescimento da filha dela, né? Que é a chamada Catarina.
e no momento atual também. Então a gente vai acompanhar também a partir de 9 anos depois. E aí a gente vai 9, 10, 11 anos. Então, a cada capítulo da história, ele é todo contado pela Ana. A gente não escuta da Madalena. Então, e a Ana, ela não quer saber do Miguel, assim. É meio como se ela não quisesse personalizar o Miguel. Ela não quer saber quem era esse homem, o que é que levou ele a fazer o que ele fez. Então, a gente passa todo o livro ouvindo só o lado da Ana. E aí a gente começa o livro achando que é muito mais uma história sobre luto. E aí a gente vai começando a entender que sim, é muito sobre luto, mas mais do que isso. Mas a gente só consegue ter essa percepção mais pro final do livro. Por quê, gente? Porque, na verdade, o foco dessa leitura, ela não é sobre a perda, ela é sobre a vida dessas mulheres e a forma como ela se mistura. Porque o que é que vai acontecer, gente? E aí eu já vou antecipando para vocês que tem muito spoiler. Né? Como eu falei, assim, o clímax do livro, ele é no começo, né? Eu assisti algumas entrevistas com a autora e ela diz assim, não leia esperando uma grande virada, uma grande revelação, porque não tem. Né? É uma história sobre processo. E aí a gente vai acompanhar o processo da Ana. E aí, tão logo tem esse momento em delegacia, em ML e tudo mais, a gente vai perceber que a Madalena, essa vizinha do 10º andar, ela vai quase que se forçar dentro da vida da Ana, né? A gravidez da Ana começa a caminhar e aí ela tá dentro daquela profunda depressão por conta da perda, se perguntando por que ela, né? E aí os amigos dela somem, a rede de apoio, ela é órfã, ela perdeu os pais já, então ela já tinha uma rede de apoio muito frágil. Os amigos dela, né, até chegam junto ali no começo, mas até ela diz assim, chega uma hora que é como se a tristeza dela fosse tóxica, as pessoas não conseguem ficar perto dela, né, porque ela passa a ser aquela, assim, a viúva, né, a moça jovem, grávida, viúva, e as pessoas, parece que ela fede, sabe, assim, as pessoas não aguentam ficar muito tempo com ela. E aí a família do André, né, o André tem alguns irmãos, e a família do André também não participa muito, assim, ela meio que ela fica querendo que as pessoas tenham atitude, sabe? Porque é que a mãe dele não foi se aproximar da minha filha. Ela não pensa, que eu poderia ter tido essa ação. Então ela fica nessa coisa um pouco passiva. Tanto que em um dado momento da história, os irmãos do André vão querer que ela cuide da mãe deles, assim, né? Da avó da filha dela. E ela fica, será que eu deveria? Será que é isso que o André gostaria que eu fizesse? E outra coisa interessante é que, como ela conta essa história nesse momento com 29, ela também conta mais ou menos ali na faixa dos 40 anos, ela fica assim, o André que eu conheço é o André de 29 anos, assim, eu não sei quem seria esse homem aos 40 anos, né? Então ela fica o tempo todo lidando com essa memória do André de uma outra época, né? Mas o foco da história é o tempo inteiro a relação entre essas duas mulheres. E aí a Madalena, ela vai estar sempre ali. É a Madalena que vai ajudar ela durante toda a gravidez, né? Quando a Catarina nasce. E aí ela acha meio que a Madalena tá fazendo isso como se fosse uma dívida, porque a Madalena se sente culpada em alguma medida pelo que aconteceu. E aí, mas em momento nenhum ela se dispõe a ouvir a Madalena, assim, a entender quem era o Miguel, talvez por que ele tenha feito aquilo, como é que a Madalena se sente com isso. Ela tem verdadeira... E aí ela vai falar sobre alguns, assim, ela tem alguns namoricos, né, ao longo desses 10 anos, mas ela demora muito pra se abrir pra isso. Tem um cara que quase dá certo, que é um relacionamento de um pouco mais de tempo que ela tem, mas assim, a gente vê que o relacionamento dela mais longo é o relacionamento com a Madalena. A Madalena tá sempre lá dentro da casa dela, elas se ajudam quando ela tenta começar a voltar pro mercado de trabalho, e a Madalena é professora infantil, então ela dá esse suporte pra Catarina. A Ana, ela fica tão... Assim, essa tragédia, ela mexe com ela de um jeito tão profundo que ela meio que super protege a Catarina, porque ela tem pavor de ter mais uma perda, ao mesmo tempo que ela fica, não,
o universo não faria isso, né? Assim, não é possível que aconteça comigo de novo. Isso que já aconteceu. Tem um trecho que eu achei interessante, e aí, que é um pouco sobre essa questão do sumiço das pessoas, né? E ela vai dizer assim, ó, quando ela tá já lá com mais de 40 anos dela. Ela diz, era preciso ter mais de 40 anos para começar a entender as pessoas. As pessoas são assim. Tem muita habilidade para sair da nossa vida quando nos tornamos insuportáveis, porque choramos demais ou estamos totalmente velhos. Então aqui ela tá falando tanto dela, né, do luto dela e da perda das pessoas que não aguentavam mais, assim, como dessa vó da filha dela, né, da mãe do André, que aí muito facilmente os filhos, eles estavam saindo da vida dela, porque ficou muito duro carregar. Cheguei até aqui com uma coleção de pessoas que saíram da minha vida. Ou pode bem ser que eu tenha saído da vida delas. Não sei quantas pessoas tristes eu deixei para trás. Sempre tive preguiça de lidar com a depressão alheia. E eu também sou pessoa e me enquadro na mesma constatação. Entramos e saímos da vida dos outros, feito fosse em uma casa de praia alugada, arrebatada de amores no início do verão, e a porta que bate lacrando a imundície no final da temporada. Então é interessante também que ela olha pra si, né? Ela diz assim, talvez eu também já tenha sido essa pessoa. Essa pessoa que largou pessoas no meio do caminho porque não queria lidar com o sofrimento do outro, com os problemas, então é interessante essa reflexão. Ela tem um grande amigo que vai pro Canadá, e aí ela acha que ele ia ser um grande suporte para ela, e aí esse amigo simplesmente vai sumindo aos poucos da vida dela, enquanto isso a Madalena tá ali, firme e forte. E é uma história sobre essa construção de vínculo dessas duas mulheres. E é muito interessante, gente, que eu vou ler para vocês a citação que abre o livro, né? Essa citação aqui, ó, que é da Lígia Fagundes Telles. E ela diz assim: se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. Quando eu li, no começo do livro, eu fiquei, tá, se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. Eu pensei assim, um relacionamento que é tão ruim, é tão tóxico, que é mais difícil de conviver com isso do que conviver com a solidão. Mas não era sobre isso. O que eu entendi depois de terminar o livro é que, na verdade, ela estava falando da companhia da Madalena, né? Assim, é difícil carregar a solidão, mas era mais difícil ainda carregar essa companhia indesejada, a princípio, essa companhia que personificava essa perda, essa companhia que personificava essa virada na vida dela. E aí, assim, gente, a gente vê que até o final do livro ela vai se abrindo, inclusive, para a possibilidade de ouvir a Madalena. Mais de uma década tem que se passar, essas mulheres elas têm que virar o maior relacionamento da vida uma da outra, para que a Ana ela se disponha a ouvir como a Madalena se sentiu, como foi para ela aquela perda, né? A gente não vai saber a versão da Madalena, o que é que aconteceu com ela, o que aconteceu com o Miguel, o que é que levou ele para fazer aquilo, se ela soube em algum momento. Isso não é, a gente não chega a esse ponto da história, né? Realmente é sobre a perspectiva da Ana. E é um livro muito profundo, assim, é um livro que me fez pensar muito, sabe? Em como a gente se fecha na dor, em como a gente... É muito interessante que ela... E eu já tinha pensado sobre isso, assim. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes você tá num enterro, num velório de uma pessoa querida, e você fica meio revoltada com quem não tá sentindo uma dor do tamanho da sua. Assim, você quer que todo mundo esteja naquele luto e todo mundo tem que estar. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa, um núcleo familiar, um núcleo de amigos ali, sei lá, rindo de alguma coisa num cantinho, que é normal, as pessoas... mas você não aceita porque você quer que as pessoas vivam da mesma forma que você. Então tem muito isso com a Ana, assim, ela não aceita muito as pessoas estarem seguindo com a vida, ela não consegue seguir com a vida dela, ela demora muito pra isso, fala muito sobre a relação dela com a Catarina,
da criação, de como esse trauma impacta a criação da filha dela. Então, assim, é um livro que ele já começa dizendo para que veio, com essa cena tão chocante, inclusive, assim, visualmente chocante. E depois disso, parece que você tá digerindo o luto junto com ela. E parece que você tá construindo, junto com ela, o significado da relação entre ela e a Madalena. Então, assim, pra mim, não é um livro sobre luto, apesar de toda a história girar em torno disso. É um livro sobre amizade, é um livro sobre reconstrução. E é um livro que me tocou muito. E é isso. Essa é a primeira resenha, não sei nem se chega a ser uma resenha, mas é a primeira vez que eu tô vindo aqui para falar sobre as minhas impressões sobre uma leitura. E eu espero que quem assistiu tenha curtido. E se você tiver interesse em ler o livro, eu recomendo. Eu acho que é um livro que faz a gente ter mais empatia, talvez, pelas pessoas. Eu acho que a ficção, ela tem muito esse papel na nossa vida, em colocar a gente em situações e circunstâncias, em contato com pessoas, com situações que talvez a gente nunca tenha, e fazer com que a gente enxergue o ponto de vista delas, né, assim, o interior. Então, eu acho que é um livro que faz a gente refletir e ter mais empatia e talvez terminar ele um pouquinho mais, não sei, diferente de como a gente começa. Se você não tiver interesse em ler o livro, espero que tenha curtido a história, ouvir a história a partir das minhas impressões. E é isso. Até as próximas impressões sobre uma próxima leitura.